Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a de número 37. Eu irei falar sobre exploração mineral. Já ouviram falar? Como é que a gente pode controlar essa exploração mineral? Para isso, nós iremos ver os impactos ambientais da mineração. Quando se fala de impactos ambientais da mineração, eu posso dizer que eles afetam os ambientes hidrológicos da atmosfera, além também das biosferas, dos solos e das formas de relevo. A atividade mineradora, ela vai consistir principalmente na extração das riquezas minerais do solo e também das formações rochosas que vão compor ali, que compõem a estrutura terrestre. Ou seja, trata-se assim de uma das mais importantes atividades econômicas tanto no Brasil como em todo o mundo. E aí temos como o destaque o petróleo e o carvão mineral. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática ela costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Os impactos ambientais da mineração, eles são diversos e apresentam-se em diversas escalas. E aí, desde problemas locais específicos até alterações biológicas, como também geomorfológicas, hídricas e atmosféricas, também de grandes proporções. Portanto, conhecer aí esses problemas causados é a minimização de seus efeitos e de grande necessidade para garantir a prevenção, no caso, a preservação dos ambientes naturais. Agora eu vou falar para vocês entre as principais alterações das paisagens e os impactos que são gerados pela mineração. Podemos então destacar a remoção da vegetação em todas as áreas de extração, também a poluição dos recursos hídricos. Quando eu estou falando de recursos hídricos, eu estou falando de água, ou seja, tanto superficiais e subterrâneos, pelos produtos químicos que são utilizados aí na extração desses minérios. Temos também a contaminação do solo por elementos que são bastante tóxicos. E vamos ver a proliferação de processos erosivos, sobretudo aí em minas antigas ou também desativadas que não foram reparadas pelas empresas mineradoras. Temos a sedimentação e também a poluição de rios, ou seja, pelo descarte que é indevido do material que foi produzido e que não foi aproveitado, ou seja, rochas minerais e equipamentos danificados. Podemos também ver que esse impacto ambiental também está na poluição do ar, a partir da queima do ar livre de mercúrio, que também é muito utilizado de vários tipos de minérios. O mortante, quando eu falo do mortante, eu estou falando da morte de peixes em áreas de rios que foram poluídos justamente por esses elementos químicos que foram oriundos dessas minas. E aí, a evasão forçada de animais silvestres previamente existentes na área que ocorreu a extração mineral. É lógico também que a gente pode ver que tem a poluição sonora, que é gerada em ambientes e cidades que estão localizados ali, no entorno das instalações. Embora a nossa legislação vigente ela possa limitar a extração mineral em áreas urbanas atualmente,
Mas a contaminação dessas águas superficiais, tanto doce como salgada, justamente pelo vazamento direto dos minerais que foram extraídos e também os seus componentes também, como o petróleo, como nessa imagem que você pode ver aí do lado, né? Que a gente tem uma área de mangue, se você observar, a gente tem bastante garrafa PET. Essas garrafas PET vieram do plástico, que também é um derivado do petróleo. Então, esses componentes acabam poluindo, contaminando as águas superficiais, tanto doce e também como salgada. Temos também em diversos estudos ambientais que indicam que muitos dos materiais que foram gerados pela mineração, eles são rejeitados. Estes aí, muitas vezes, erroneamente, eles são descartados. Quando eu estou falando erroneamente, quer dizer que foi descartado de uma forma indevida. E também, na produção de ouro, que é um tipo de minério, 99,9% de todo o material produzido, ele não é aproveitado. Sendo assim, muitas vezes eles são depositados de uma forma deliberada no leito de rios ou em áreas onde as águas das chuvas escoam para a sedimentação de cursos de água. Na extração, no caso do cobre, por sua vez, menos de 1% do que é extraído costuma ser devidamente aproveitado, ao passo que o restante ele se torna lixo. E a contaminação por esses compostos que são químicos, como destaque aí para o mercúrio, também vai ser um dos principais danos ambientais que são provocados pela mineração. Ou seja, esses compostos, eles são utilizados para a separação de misturas, também retiradas de minerais e catalisações de reações. E após esse processo, costumam ser descartados. O que ocorre na realidade, muitas vezes, de maneira indevida, principalmente em localidades de limitada fiscalização, ou até em minas ilegais, que além de tudo isso, costumam empregar trabalho análogo ao escravo ou também ao infantil, como você pode observar nessa imagem, as crianças trabalhando nessas minas de mineração. Essa realidade aí, infelizmente, ela é muito comum em países como o Brasil e em territórios dependentes economicamente. Há exemplo também de muitas nações do continente africano. E diante dessas considerações, é importante mencionar que a atividade mineradora ela é de toda forma de vital importância para a nossa sociedade. Mas isso daí não significa, no entanto, que ela deva ser ali, realizada de maneira não planejada e também sem a devida fiscalização de suas instalações. Por isso, é preciso promover medidas para o correto direcionamento do material que vai ser descartado e a contenção também da poluição que é gerada por esses elementos químicos. Além disso, vai se tornar necessário pensar na utilização sustentável dos recursos minerais. Isso aí, a fim de garantir a sua existência para gerações futuras. E eu pergunto para vocês, como é que a gente pode minimizar impactos ambientais da mineração? A mineração, na realidade, ela é uma atividade econômica, industrial. Isso daí pode causar danos graves ao ecossistema que foi ali responsável por dois dos maiores desastres ambientais que aconteceram na história recente do Brasil. A mineração, ela é uma atividade que se refere à pesquisa, exploração, extração e também o uso de minérios que estão situados no subsolo. Além disso, este é um setor
extremamente lucrativo, pois os minérios, por exemplo, metálicos e não metálicos, eles estão presentes em diversos produtos e recursos que são utilizados pela população, como celulares, aviões, estruturas metálicas e também de prédios, de moedas, computadores, cosméticos, joias, entre outros muitos. E aí, quando as barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, elas se romperam, mas você sabia que é possível ali, minimizar esses impactos ambientais? Quando eu estou falando dessas barragens daí, foi justamente o impacto ambiental que ocorreu por causa da mineração. A mineração, ela vai ser ali uma atividade que vai se referir à exploração, à extração e também ao uso de minerais que estão justamente situados no subsolo, sendo aí extremamente lucrativo, pois tantos minérios que são metálicos e não metálicos, são diversos produtos que estão sendo ali utilizados, como eu falei para vocês, celulares, aviões, prédios, moedas, computadores, comércios, joias e entre muitos. Então, conforme vai ser possível observar a partir justamente dessa lista curta de produtos, a mineração ela dá os insumos para produzir os itens que são justamente essenciais no nosso dia a dia. No entanto, essa atividade ela pode modificar profundamente o nosso ecossistema local, porque os resíduos, como eu estava falando para vocês, eles são ali jogados de forma incorreta e vai provocar enormes cavas que são abertas no solo, por exemplo. E há ainda uma questão da água. A mineração ela vai utilizar um extraordinário volume de água, isso aí em variadas fases, como a pesquisa mineral e na lavra também e do seu transporte. Os principais impactos da mineração vão ser o aumento da turbidez e a variação da qualidade da água, porque vai alterar o seu pH, a água ela pode ficar mais ácida. Temos a contaminação do solo e da água de metais pesados, Por exemplo, a redução do oxigênio que está dissolvido nos ecossistemas aquáticos, assoreamento de rios, a poluição de ar também e a extensão da flora e da fauna local. E pelo fato da mineração ela ser uma atividade que é exercida em áreas que estão geralmente mais distantes dos centros urbanos, muitas das empresas não se preocupam com a questão ambiental, porque estão longe dos olhos da grande parte da população. E aí, entretanto, vai ser imprescindível que essa postura ela seja mudada. As organizações do setor de mineração, elas devem aplicar, na realidade, novas tecnologias e também buscar a inovação para se tornarem as suas operações menos nocivas ao nosso meio ambiente. E aí, a agenda do setor de mineração, ela deve levar em consideração o seguinte: soluções para minimizar a quantidade de resíduos que são gerados e fazer realmente o seu descarte correto, racionar também o uso da água, a reabilitação dessas áreas que ficaram degradadas, também a diminuição ou eliminação do uso de barragens. Temos a utilização de softwares, ou seja, para monitorar as imagens ali das superfícies de barragens, isso a fim de identificar rapidamente possíveis movimentos irregulares. E aí a definição e a obediência de parâmetros mais rígidos de segurança. Vamos ter a criação de protocolo de emergências que sejam mais eficientes, adequando assim o projeto à legislação ambiente que está vigente.
Bom, hoje eu falei para vocês sobre a exploração mineral e como é que a gente pode controlar. Geralmente, a exploração mineral ela fica bem distante dos centros urbanos, onde a população ela não possa enxergar ou perceber o quanto mal está sendo feito ali a questão da mineração, principalmente em relação aos seus resíduos, quando eles são descartados de forma irregular e irão, com certeza, prejudicar todo um ecossistema. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.